Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Miraculous, as aventuras de Ladybug e Cat Noir. Dessa vez do quinto episódio da quinta temporada, Ilusão. Finalmente, né gente? Olha, esse episódio demorou um pouco, porque em séries animadas é comum começar a produzir episódios fora de ordem, porque eles produzem mais de um episódio. E Miraculous é animado por uns 4 ou 5 estúdios diferentes, então cada estúdio recebe uma quantia de episódios para animar e produzir, né? E aí a produção do episódio é a animação, dublagem e tal. E é por isso que acabou, né, atrasando Ilusão, porque o episódio ainda não estava pronto e demorou um pouco para dublar e tal, mas finalmente está aqui, né? Então vamos para review, galera. O episódio se inicia com algumas entrevistas no canal de TV, né? E aí, tipo, a gente tem a entrevista com o Sr. Ramier, tem a entrevista com o XY, tem a entrevista com a Chloe. E aí a Nadia chamar que ela tá falando com alguns especialistas. No caso, o Alec, o Bob Roth e o Sr. Banana, né? E aí, tipo, ela fala, né, que são os heróis que eles precisam e tal. Com esse lance do Monark, de ter perdido os Miraculous e tal. E aí o Alec fala que todos têm que amar e tal, essas coisas, se conhecerem melhor, se amarem. O Bob Roth fala que o pessoal tem que focar no novo disco, né, novo CD do XY. E o Sr. Banana só fala a frase de efeito nele, né, que é belezinha. Mas enfim. E aí, né, corta pro comercial da Alliance. E o Aiden sai do banheiro, vê o Plague brincando com a Alliance dele, né. E aí ele diz, né, ué, mas eu nunca disse isso. E o Plague diz que basicamente ele e a Layla agora são fantoches virtuais e as pessoas podem fazer eles falarem o que eles quiserem. Então, ele acha isso bem bacana, bem legal. Mas o Aiden não acha que isso seja legal. E aí ele sai dali, né? E ele fala pra Natalie que ele precisa ver o pai dele. Lembrando, cronologicamente, esse episódio se passa antes de Determinação e Paixão. Mas a gente já sabe que a Natalie ainda trabalha pra Mansão Agreste. E a gente lá no episódio 7 a gente descobriu, né, o motivo de ela ainda estar trabalhando na Mansão Agreste, mas enfim. Ela diz, beleza, teu pai tá na cozinha. E aí, cronologicamente, é a primeira vez que a gente vê a cozinha da mansão, né, Agreste, nesse episódio aqui, mas a gente tecnicamente já viu no episódio Paixão, né, mas beleza, que é o episódio 7, mas enfim. E aí, o Gabriel tá cozinhando, né? Pergunta pro Aiden como ele quer as panquecas dele e fala que vai acompanhar ele pra escola, porque hoje é dia da reunião de pais e mestres, né? O famoso plantão pedagógico. E aí ele fala que ele limpou a agenda dele pra poder passar um tempo com o Adrian. E tipo, o Aiden até diz, ei, você tá se sentindo bem, pai? Ele, eu nunca me senti melhor. Eu sinto, tipo, nós éramos muito próximos depois que sua mãe se foi e tal. Mas, com o tempo, nós acabamos nos distanciando, porque eu fiquei muito focado no trabalho e tal. E ele pergunta como o Adrian gosta dos ovos dele. O Adrian responde, né, como ele gosta de comer ovo. Tipo, mexido, batido, cozido e tal. Enfim, ele fala o jeito que ele gosta. E o Gabriel pede pro Adrian perguntar pra Alliance, né, quanto tempo ele tem que deixar no fogo, preparando e tal. E o Adrian fala que ele não se sente confortável com ele aparecer nas Alliances e tal, mas o Gabriel fala que é só uma imagem. E ele diz, seguinte, mas se você quiser, né, que, tipo, tudo volte a ser como era antes, é só você me avisar que eu faço. Ele, não, quer saber? Melhor assim mesmo. E o Gabriel fala que a Alliance vai aproximar eles, né. Enquanto isso, a Marinette, ela tá atrasada pro colégio, pra variar, né. E aí a Alia fala que sente falta de ser a Rena Rouge, e a Marinette fala que ela também sente falta da equipe e tal. E ela diz que agora que o Monark tem os Miraculous, né, ele confia os Miraculous aos Akumatizados. Só que a Marinette diz que é meio estranho que quando ela e o Cat Noir desakumatizam alguém, eles não encontram Miraculous nenhum. No caso, os vilões que eles derrotaram até agora foram a Icariosen e o Coruja Sombria, né? Mas enfim. E aí a Alia fala que provavelmente o Monark tira os Miraculous antes que eles derrotem o vilão. Mas a Marinette se pergunta como ele sabe. E ela, ele não precisa. Ele toca no Miraculous antes com a bola do cachorro e ele usa o pegar, né? Mas a Marinette diz que ela teria visto. Mas enfim. O Nino chega, né? E elas falam que estavam conversando sobre videogames.
E aí a professora Bouchier, ela fala que não vai ter aula no período da tarde, pois vai ter a reunião de pais e mestres para eles discutirem as carreiras dos filhos após se formarem no colégio, né? E o Nino fala pro Eren que ele vai ser um super-herói, mas o Eren diz, ué, mas não tem mais Miraculous nenhum, a Ladybug e o Cat Noir perderam. Ele, mas quem disse que precisa de um Miraculous pra ser um super-herói? Tá na hora de te apresentar a resistência. E aí o Eren pergunta o que é isso, né? Mas ele diz, você pode ser o meu primeiro recruta, você pode ser o camarada maionese e eu seria o camarada ketchup. Mas eu não posso, inclusive eu tenho uma primeira missão, mas eu não posso falar aqui. E aí, né? O Adrian, ele pode comer no refeitório agora, né? O pai deixou. E, tipo, a Marinette e os outros, eles ficam mó felizes com isso, né? Enquanto o Adrian tá pegando algumas comidas, a Alliance dele acaba esbarrando na comida e ativa. E aí a Marinette pergunta se não é meio estranho pra ele e tal, ele aparecer em várias Alliances e tal. Mas o Adrian diz que não, é só uma imagem e tal, e graças a isso ele pode passar mais tempo com as pessoas que ele se importa. Por exemplo, com os pais, com os amigos, com ela. E aí, né, nesse momento, a Marinette meio que dá uma desculpa, né? E o Eren diz, a gente pode nos ver, nós podemos nos ver agora, né, mais fora da escola. E, tipo, tudo isso é graças a você, Marinette, muito obrigado. E aí a Alia nota, né, que o Eren tá com interesse na Marinette. E aí ela fica, o que é isso? Mas a Marinette, ela diz, não, eu não posso perder o foco, eu cometi um erro e tal, blá blá blá. E aí, beleza, a Alia, a Marinette, o Nino e o Eren se sentam na mesa. E o camarada Ketchup, né, que é o Nino, ele começa a reunião e tal. Só que a Chloe aparece e diz pro Eren comer com ela, que ela trouxe comida direto do hotel e tal. Mas ele fala que não, ele tá comendo com os amigos dele. E ela, você é um burro, é um idiota, sei lá. Você é um perdedor, pronto. E aí, né, o Nino, ele acaba falando, né, sobre a Rena Rouge. O cara passa, ela meio que dá um chute nele, mas ele revela que ele já tinha contado pro Eren. Isso foi lá em Lastimador. E a Marinette, né, ela se faz de sonsa, tipo, peraí, você é a Rena Rouge, você é o cara passe? Mas enfim. E aí ele, que tem, gente? Agora não tem mais Miraculous. Não é como se a gente tivesse em perigo, né? Eles estão com o Monark mesmo. E aí, quem vem se aproximando da mesa? A Layla. E aí, né, a Marinette, ela fala que a mesa tá cheia, ela se joga por cima das coisas. E, tipo, o Nino até diz, Eren, a gente tá numa reunião secreta, né, e tal. E aí o Eren fala, Layla, por que, tipo, não deixa pra amanhã, você tá com a gente e tal? E aí ela diz, não, beleza, de boas. E ela senta numa mesa e... Desculpa que tem uns cachorros aqui de fundo, né, falando. Aí eu preciso falar um pouquinho mais alto, mas enfim... E aí, né, a Layla, ela tira uma foto com a Alliance dela, né, da Marinette e do Eren sentados na mesa do refeitório. E pede pra Alliance postar essa foto. E aí, o Nino, ele usa um pote de iogurte e um condimento de mel pra meio que falar a teoria dele, né? Tipo, como que o Monark consegue pôr o mel e tirar o mel do iogurte sem ninguém perceber? No caso, como ele consegue dar... e tirar os Miraculous dos vilões sem a Ladybug e o Cat Noir perceberem. E aí, ele tem uma ideia de como conseguir essa resposta. Ele quer filmar alguém sendo akumatizado. A princípio, eles acham a ideia perigosa e arriscada, mas o Nino fala que ele vai causar a akumatização. E aí a Alia diz que isso é meio cruel, mas o Nino diz, não, relaxa, vai dar tudo certo e a Ladybug pode consertar tudo depois com as joaninhas mágicas dela. E aí eles dizem, mas não vai ser perigoso? Ele, olha, eu tenho vocês. Ter amigos é o melhor que ter superpoderes, algo assim. Só que aí nesse momento o Eren e outros fãs do Adrian invadem o refeitório, né? E aí os quatro se escondem e começam a fugir dali, né? A Layla vai seguindo eles e eles vão até a sala da caldeira do colégio, que é onde a gente já viu lá no episódio Remorso e Lastimador. E aí, né, o Nino basicamente ele vai se aproveitar da reunião de pais e mestres pra causar a automatização de alguém. Ele pergunta quem perde a paciência fácil com qualquer coisa e tal. E ele revela que o Gabriel Agreste é o alvo principal, mas ele fala que ele mudou e tal, que ele não é mais assim. E o Nino diz, peraí, seu pai mudou mesmo ou é só publicidade por causa dessa belezinha de anel aqui? Ele mostra a Alliance, né? Só que o Eren fica meio triste e tal. E o Nino diz, ei, cara, eu não queria dizer isso e tal.
A Alia ainda acha que a Ladybug não concordaria com esse plano. E ela diz, não é, Marinette? E ela, olha, ela pode consertar tudo depois, não é? Então talvez valha o risco. Só que aí a Alia tava escutando tudo, né? E aí ela vai e informa o Gabriel, quando ele vai pra reunião, que tem alguns alunos planejando, conspirando pra causar uma acumadização nele. E aí, né, a professora Boucher comenta que recebeu os arquivos lá e tal, de carreiras. Só que tá, tipo, depois daquele dia lá que teve da profissão de carreiras, né, lá no colégio e tal, que foi, salvo engano, foi realizador de sonhos. É, foi lá. E ela comenta que ela não recebeu o arquivo do Adrian ainda. E aí o Gabriel comenta que sim, ele recebeu o arquivo, mas foi antes do Adrian decidindo ser mais modelo. Mas eles já estão conversando melhor e tal, e quando ele tiver pronto, a professora Boucher, ela pede, né, para o Gabriel enviar. E aí a Marinette, ela entra na sala, dando desculpa que esqueceu alguma coisa e acaba sem querer. Ela diz que veio do refeitório, né, ela tá com uma pizza na mão, ela sem querer esbarra e suja a camisa, o terno novo do Gabriel. E aí, né, o Gabriel mantém a compostura, e aí é a hora do segundo round. O Adrian entra, acho que é com uma travessa de espaguete, algo assim, e também esbarra no pai. E aí, né, ainda assim, ele não fica com raiva. E aí é a vez da Alia. Ela não tá muito segura disso, mas o Nino convence ela. E aí ela vai com a fatia de bolo e... Puff, de novo manchando a roupa do Gabriel. E aí, né, ele diz, tá, eu estou irritado, mas... Enfim, vamos embora, Adrian. Você não vai mais pisar nessa escola. E aí, né, o Nino, ele fica filmando, né, pra ver se vai ser aclimatizado e tal. Mas a Marinette fala que é um desastre. Toda vez que ela fica perto do Adrian, um desastre acontece. Mas a Alia fala que não. Que a forma deles consertarem o desastre que foi esse plano, eles pedirem desculpa pro Gabriel. Eles correm atrás da limusine, né, que foi de volta pra mansão Agreste. E lá o Gabriel manda ele direto pro quarto. Ele vai pro esconderijo, se transforma em Monark. E ele diz, Trix, seu poder é meu. E encosta lá na jaula da Trix, né. Enquanto isso, no quarto, o Adrian tira a Lance dele com raiva, recebe uma ligação do Nino, né? E aí a Marinette, ela diz que estão ali na porta da mansão e tal, pra falar com o pai. Só que aí o Nino, ele pega o celular dizendo que viu um Mega Akuma. O plano tá funcionando e ele pede pra o Adrian correr até onde o pai tá, né? E filmar. E aí, né, o Adrian vai e filma. Só que, na verdade, isso era uma ilusão. O Monark criou uma ilusão do Gabriel Agreste. E aí, né, a ilusão é aclimatizada no colecionador e o colecionador grita, né, que ganhou o poder do teletransporte. E aí, né, o Nino fala que eles gravaram tudo, que depois eles analisam o vídeo e pedem pro Adrian se esconder. E aí o Adrian vai pro quarto, se transforma em Cat Noir. Enquanto isso, a Marinette se separa da Alia e do Nino, fala pra Ti que espero que não tenha sido em vão e se transforma em Ladybug. E aí a Ladybug e o Cat Noir vão pra cima, né, do colecionador. O Nino alerta pra eles do poder do cavalo, do teletransporte, né, que tá com o Monark, com o colecionador. E aí o Monark tá lá no esconderijo, né, se gabando, dizendo que foi muito fácil enganar eles. E aí ele pega o poder da Pollen, do Mulo e da Calque. E aí ele aproveita e pega o do Orico também. E ele diz que agora que ele é o Monarca, ele pode acumular até 5 poderes de uma vez. O cara é louco, né? Mas enfim. Ele usa o poder da Calque, né? Pra viajar pro esgoto. Lá ele ativa a ferroada e ativa a multiplicação pra ficar vários mini monarques, né? E ele diz, ah, desviar de uma ferroada, beleza, mas de 8. E aí ele usa o sublimação, né? Pra ficar invisível. E aí a Ladybug e o Cat Noir estão desviando lá, né, dos ataques do colecionador. Ela usa o talismã e ganha um pacote de queijo ralado. E aí, né, eles caem no portal lá do colecionador, vão parar no esgoto. E o Cat Noir, ele é paralisado. A Ladybug fica meio sem entender, né, ela vê uns ratos ali e ela finalmente entende o que é. É algo que ela não consegue ver, porque ela vê uma poça sendo pisoteada, né. E ela rasga o pacote de queijo ralado, joga na direção do Cat Noir e diz, hora do lanche. Aí um monte de ratos começam a atacar. Os mini monarques fogem para um canto do esgoto, voltam ao tamanho normal, né? E o colecionador fala pra Ladybug que ela não pode salvar ele e tal, que ele tentou mudar pelo filho dele, mas não deu certo e tal. E aí ela diz, não, todos podem mudar, rejeite o Akuma. E aí o colecionador rejeita, né, o Akuma, o Mega Akuma, e aí ele diz,
Obrigado, Ladybug. E ele se atira pra trás pra cair na água, né? Ela vira Aquabug. Só que aí o Monark se aproveitou, né? Desfez a ilusão, se destransformou. Enquanto isso, o Nino e a Alia estavam analisando o vídeo gravado pelo Adrian, né? E aí eles notam, meio que diminuindo a velocidade para 0.25, que tem meio que um relâmpago mágico. E eles acham que é graças a esse relâmpago mágico que ele transfere e tira os poderes dos Miraculous, dos vilões e tal. E aí, né? Beleza. A Ladybug e o Cat Noir vem, né? O Gabriel no esgoto e tal. E aí, o Nino, ele pede desculpa pro Gabriel e informa a Ladybug e o Cat Noir do relâmpago mágico. E aí, beleza, né? O Nino pergunta se o Aiden pode voltar pra escola. O Gabriel diz que sim. E o Nino transforma ele, né, num membro honorário da Resistência. Inclusive, ele deu alguns codinomes pra Marinette, pra Alia. Ele também dá um pra o Gabriel. E basicamente são codinomes de condimento mesmo. Basicamente, camarada, molho de pimenta, algo assim. É só um exemplo, tá? E aí, o Gabriel vai até o quarto do Aiden, né? Se desculpa com ele e tal. E o Aiden aceita o perdão do pai. E ele diz que teria algum problema ele não usar a Alliance, porque ele não se sente confortável. Mas o Gabriel disse que tá tudo bem, ele não precisa usar a Alliance se ele não quiser. E aí, corta, né, pro colégio, tá lá a Marinette, a Alia, o Nino e o Adrian. E ele fala que a primeira missão foi um sucesso, mas eles precisam de mais ajuda. E aí ele recrutou novos camaradas, né, pra Resistência. Que basicamente são Ivan, Milene, Juleika, Rose, Max e Kim, se não me engano. E a Layla também tá por ali, né? E aí a Marinette, ela fica com o pé atrás, mas a Layla diz que só quer paz e tal. E ela forçadamente aperta a mão da Layla. E aí acaba o episódio. Mas calma, aí que tem uma cena pós-créditos. O Gabriel tá lá na sala, tá lá no ateliê dele, né? Ele tá conversando com alguém, dizendo que enganou a Ladybug e o Cat Noir. E agora eles nunca farão a conexão entre os poderes do Monark e a Alliance. E com quem ele tava falando? Com a Tomoe Tsurugi. E ela fala: ótimas notícias, Gabriel-san. E assim acaba mais um episódio. Mas bom, galera, essa foi a review do quinto episódio de Miraculous, do quinto episódio da quinta temporada de Miraculous, né? E eu vou deixar o link no comentário fixado, se o YouTube não bloquear. E vou deixar na descrição também pra vocês assistirem o episódio lá nas Inanimados, beleza? Mas é isso, o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva, ativa o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fico dos corações, Jesus te amo. Um forte abraço, até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were